chegava na escola e eu falava de coisas que o professor não ensinava, mas eu sabia porque porque eu aprendi no IAB. Comprei as coisas que eu queria tanto, comprei meu material escolar que eu queria, as coisas que eu não podia comprar, eu comprei. Historicamente, o IAB tem por missão o ensino da arqueologia para o meio acadêmico, mas o projeto Pesquisador por mim nasce com o objetivo de treinar o papel profissional do jovem na arqueologia de maneira totalmente espontânea. Acontece que em 2003, início de 2003, uma família daqui se desagregou, se separaram, pai e mãe, se separaram com 2 filhos, tá? E essa mulher, ela ficou então aqui meio desamparada, tendo que cuidar de 2 filhos sozinha. Um filho dela tinha 13 anos, mais ou menos, o outro era um pouco menor. Então um dia ela chega aqui e fala assim, nós estávamos trabalhando no IAB, eu, José, o meu irmão, que na época era técnico do Instituto, e mais algumas pessoas. E ela pede assim, gente, dá para vocês darem uma olhada aí no Leandro? Que eu preciso sair para fazer alguma coisa. Na época do Projeto Curumim, nós tínhamos terminado de fazer um trabalho de arqueologia num sítio, se não me engano, Nossa Senhora da Conceição, na Pavuna, e estávamos com muito material que veio de campo para numerar, para lavar, numerar, e eu estava fazendo isso com uma só pessoa. Então eu chamei o Leandro, e que depois trouxe o Bruno Trajano, Leandro Correia e Bruno Trajano, para ajudar a fazer o trabalho de limpeza e numeração. Eu ensinei para eles, eram garotos ainda, né? E que era o Leandro? Leandro era um menino de 13 anos, soltador de pipa. Aquele assim que cabula a escola, né? Enfim, e ela preocupada. E eu falei, olha só, Carmen, você pode deixar o Leandro aqui, a gente passa um olho nele, desde que ele fique soltando pipa dentro do quintal do IAB, né? Como é que você vai ficar olhando o menino na rua? Então você deixa ele aqui dentro que a gente olha. Tio, tô aqui, o que você vai mandar fazer? Aí vamos primeiro, vou te ensinar primeiro como é que é arqueologia, o que é arqueologia. Eu falei, eu não quero saber disso não, isso aí, escavar múmia, tá maluco? Eu não quero ser arqueólogo não, saber de arqueologia não. O que o senhor quer que eu faça? Aí, não, então tá bom. Me ajuda aqui, vamos numerar caco. Numerar caco, tio? Numerar caco, você me chama pelo feriado pra numerar caco. Então, e ele começou a se interessar pelo assunto. Aquilo virou uma história para ele. Ficou uma espécie de contando uma história, né? E claro, ele tinha as histórias, na verdade o que encantava mais, né, eram as aventuras, as histórias que eram contadas. Eu acho que o que me despertou mais foi as histórias, né, as aventuras que tinham no campo e o desejo de ir ao campo poder passar por essas aventuras. Eu acho que foi isso que mais me despertou. E tá. No dia seguinte, o Leandro quis vir. Ah, mãe, posso ir lá brincar com o pessoal do IAB? Olha só. Aí tá. Aí a mãe perguntou, tá, pode deixar ele vir pra cá e tal. Ela precisava sair para trabalhar e deixava então o Leandro lá com a gente. Ele estava brincando, né? Lá com a gente. E isso acabou interessando o Leandro nas atividades. Quando nós percebemos isso, né? Já tinha uns dias, um mês, sei lá, por aí. Aí eu conversei com o Demar e nós resolvemos assim, vamos dar uma ajuda e vamos dar uma bolsa de incentivo ao menino, já que ele está vindo para cá, e vai ser uma maneira de ajudar, né? Então, uma bolsa aí o Leandro está estudando. Ele vai estudar isso e, enfim, fizemos um arranjo nesse sentido. E assim foi que
nasceu o Projeto Curumim. O que a gente começou a fazer? Ensinar o Leandro a fazer curadoria de material, a fazer etiquetas, fotografar, usar máquina. Imagina, usar máquina fotográfica, um menino de 13 anos. Aquilo foi um encantamento. Na época, computador era uma coisa muito distante da vida das pessoas, né? Nós estamos falando aí de 2003, tá? Então, a gente colocou ele no computador para aprender a digitar coisas, né? Fazer tabelinhas do material, pegar as caixas, numerar. Enfim, começamos a colocar ele nas nossas atividades. Limpar a caixa, cuidar do material arqueológico, cuidar da instituição. Então, o Projeto Curumim nasceu com essa matriz, vamos dizer assim. Mas a nossa ideia foi só mesmo dar a um menino a possibilidade de ele se tornar alguém diferente. Demos essa bolsa em 1º de maio, no Dia do Trabalho, 1º de maio de 2003. Isso ficou uma espécie de marco de nascimento do Projeto Curumim. Aí passa-se uns 3 meses, um dia eu chego no IAB, está o Leandro lá no computador, todo metido, né? E um outro menino em pé, olhando ele. Aí ele vira e fala assim: oi tia, esse aqui é o Bruno, ele quer vir ficar aqui com a gente. Eu falei: ô Leandro, assim, como assim ficar aqui com a gente? Não, ele quer vir para cá aprender também essas coisas. Eu falei: olha só tem o seguinte, meu bem, isso aqui foi uma coisa que nós fizemos assim, sabe, para você e tal. É assim, a gente não tem dinheiro para botar outro menino aqui, não tem bolsa para outro menino, até porque a gente estava dando meio salário mínimo. Eu e o Ondemar estava tirando do nosso bolso meio salário mínimo para ele, né? Que era aquela história da família. Aí, essa foi a parte, assim, ele, inocente, assim, sabe? Ele vira e fala assim: tia, sem problemas, eu divido a minha bolsa com ele. Aqui sentado, aí tinha uma reunião aqui nessa sala aqui. Aí o José me chamou para assistir a reunião, eu fui e aceitei. Aí ele me chamou para me aprender mais umas coisas aqui. Aí ele falou que não ia ganhar nada, não incentivo nada. Eu falei: tá tranquilo. Aí o Leandro falou: não, vou dividir minha bolsa com você, aí você vai e fica com nós aqui. E esse é o meu momento de emoção, porque assim, eu não consigo falar disso sem me emocionar, né? Aquilo me impactou muito, porque assim, aquela criança, ela podia dividir o que ela tinha, sabe? Com um amigo, né? Com o outro menino. A gente estava podendo dividir com ela e ela entendeu que ela também podia dividir. E essa para mim, a parte mais forte, é o berço, é o nascimento, é a energia do Projeto Curumim, é essa. Se eu tenho, eu posso dividir. Eu sempre posso dividir Eu sempre posso dividir. Então, como eu e o Ondemar podemos dividir com ele também pode dividir. E, na verdade, o que nós pensamos? Que seria um investimento que poderia dar resultado, sobretudo para ligar a instituição à área onde ela está assediada desde 1965. Quer dizer, nós temos uma tradição aqui de mais, vai fazer 60 anos, né? Então foi importante para o IAB essa ligação
que nós tínhamos começado um pouco antes com festas, com festividades, o Dia do Índio, o Dia da Cultura Nacional. Nós estamos já começando a fazer isso, e esse momento desse jovem se inserir, nós estamos passando conhecimentos, estamos ajudando a entender o contexto em que eles vivem. E ao mesmo tempo também estamos aprendendo as dificuldades, estamos aprendendo as relações problemáticas entre eles, relações de família. Isso não é tipicamente só daqui do Carundu. Nós também estamos entrando no mundo do Brasil, no mundo dessa região da Baixada e também no mundo do que como está hoje a família brasileira. Eu sou um filho mais velho, eu sou o filho mais velho, né? Minha mãe separada, né? Aos 9 anos houve uma separação entre minha mãe e meu pai. Um pouco brusca, né? Teve seus problemas, seus percalços, seus traumas, vamos dizer assim, né? Essa separação. E minha mãe, logo, chefe de família, de 2 meninos, né? Eu sou mais velho, mas tenho um irmão mais novo. E aí minha mãe, né, teve que seguir a vida sem meu pai e ser a chefe de família, e trabalhar fora e tal. Eu, como mais velho, de uma certa forma, sobrecaía um certo peso de responsabilidade. Então, sempre tive essa responsabilidade. E, claro, minha mãe, ela, se eu não me engano, tem até a 3ª série, ou 2º ano, né? Vamos dizer assim, do primário. Quase minha mãe sabe ler, sabe escrever, mas muito pouco. Então, minha mãe nunca teve muito que me transmitir de educação, de conhecimento, né? Claro, ela sempre se esforçou, não vou dizer que ela não foi, tentou, muitas vezes fez o papel dela, buscou conhecer e me transmitir. Então foi muito importante, o IAB me trouxe muito conhecimento que infelizmente a minha família não pôde me dar. E eu pude, com o conhecimento que eu tinha do IAB, que eu tive do IAB, que eu transmitia do IAB, transferir isso para minha família. Né? Eu pude orientar melhor meu irmão, dar um conselho às vezes melhor. Né? Minha mãe, muitas das vezes, eu contar as histórias e aí poder ter essa troca de conhecimento, a experiência de vida dela com o que eu estava aprendendo no IAB, e isso foi muito bom, porque a partir disso a família teve uma perspectiva diferente de mundo, conhecer, aí, muitas das vezes, com relação à cultura, à educação no modo geral, você passou a ter uma nova perspectiva. Né? Imagine uma pessoa que não tinha muita educação, ter um contato. Então, indiretamente, o IAB também influenciou na minha família dessa forma. Né? Além dessa parte, que é importante, de fazer com que eles manuseiem, eles entrem em contato com a cultura arqueológica. O que é um caco de panela, o que é um caco de telha, o que é uma lâmina de machado, uma pedra de raio. 17, que na verdade para 18, ela vai fazendo 18, que eu teve um projeto na Antiga Sé do Rio de Janeiro. Foi meu primeiro projeto profissional, né, depois do estágio de Curumim, né. Aí eu fui a campo, né, já tinha ido algumas vezes esporadicamente, né, uma coisa mais pontual, acadêmica, mas profissionalmente foi o primeiro trabalho que eu fiz na prática, onde eu aprendi a desenhar, fazer o trabalho de campo mais profissionalmente. Né. Iniciei a faculdade, fui dando um prosseguimento na carreira, né. Fiz outros trabalhos de campo e trabalho de laboratório, porque no IAB praticamente eu me dediquei muito mais ao laboratório, a aprender com o laboratório, e aí tive essa vantagem de ter o professor Demar sempre do lado, e aí estar sempre auxiliando ele e ele me orientando. Então tive esse privilégio de ainda ter um Demar do meu lado, sempre transmitindo o conhecimento dele, da arqueologia do modo geral, e aí academicamente crescendo. Enxergando assim, né? Eu acho que o principal acerto foi esse, de ensinar esse primeiro menino a importância do compartilhar. E isso aconteceu.
os acertos do Projeto Curumim, todos vieram em cima dessa ideia do partilhar, do compartilhar. Quando ele começou a crescer, o que aconteceu? Nós tínhamos 2 bolsas, né, porque isso significava um salário mínimo, né, já, e nós tínhamos trocentas crianças aqui fazendo fila para entrar no Projeto Curumim. E começamos então a buscar ajuda, né? Então um dos grandes acertos disso foi quando nós conseguimos, acho que já em 2008, 2007, 2008, nós conseguimos pelo programa Monumenta, que teve aqui no Brasil, um convênio, uma ajuda, um edital, né, da Unesco. Foi o primeiro recurso que entrou extra do IAB, ao Projeto Curumim, foi um recurso de R$30 mil da Unesco. Gente, aquilo foi fantástico, porque nós colocamos 10 pessoas aqui dentro. Perdas a gente tem, né? Infelizmente, perdemos o Emerson, a família, nós dois, a escola, porque não é o Projeto Curumim, ele não é o IAB. Ele é a família presente, ele é a escola presente, ele é o IAB, ele é um tripé de forças cuidando de pessoas. Eu preciso que a família esteja junto, que a família se interesse, que a família participe com a gente, potencialize esse menino em casa, ajude ele em casa, que a escola se importe. A gente fez muitas entrevistas com professores, né? A gente faz workshops aqui para a família deles, a gente faz workshops para as escolas, como forma de criar um ambiente de proteção, de conhecimento, eu acho que mais até de proteção mesmo, em torno desse jovem, porque ele está muito desprotegido aqui. E no caso do Emerson, infelizmente, eu lembro que uma vez ele bateu na minha porta e pediu para dormir lá, porque os pais dele tinham brigado com ele e ele não tinha onde dormir. E eu trouxe o Emerson para dormir aqui na Jandira, né? Tem uma casinha ali no quintal do professor Demar. E a Carmen estava morando ali. A Carmen e o Leandro, né? A Carmen com os filhos. E eu pedi a Carmen para colocar ele para dormir na casa dela. A Carmen recepcionou o Emerson e ele estava sentado jantando, ele com o Leandro e o Felipe. Eu pude ver a criança esmagada por uma sociedade difícil. Eu ouvi uma vez junto com a escola, uma festa que teve, que é aquela peça ali de Prevenir e Chupetó. Perda muito forte, porque eles não tinham, a família não conseguia dar pra gente o mínimo, né? Um menino inteligentíssimo, maravilhoso. Eu morria de preocupação, porque eu sabia que com aquela inteligência ele era o mais esperto, ele era muito esperto. E eu tinha certeza que se esse menino fosse para marginalidade, entendeu? Ele seria lá fora, esse menino esperto, só que voltado para uma marginalidade. Então, no dia que esse menino teve que sair do projeto, porque a gente tem regras para estar no projeto,
tinha que chegar, tinha que cumprir horário, tem disciplinas. E a família não conseguia fazer ele chegar na hora, uma série de coisas. Então, a escola, ele tinha que passar de ano. A gente tem umas exigências também, né? A criança tem que frequentar, tem que apresentar boletim na escola, e ele não conseguiu cumprir essas coisas, aí ele teve que sair do projeto. Eu chorei muito quando eu saí do Projeto Curumim, porque eu sabia que não ia dar certo aquela saída. E a gente perdeu. Eu perdi o Emerson. E ele saiu do IAB. Um dia eu encontrei o Emerson super feliz na rua. E falei, o que foi, cara? Por que tá assim? Não, agora eu estou trabalhando no tráfico. Ele tinha renovado a alegria dele num caminho diferente. E ele estava se sentindo um cara. Uns 2 meses depois ele estava com a moto. 6 meses depois ele estava juntado com a menina. 1 ano depois já tinha um menino. E 2 anos depois desse primeiro dia que eu encontrei ele feliz, ele foi morto pelo próprio tráfico que tinha trazido a alegria dele. E eu jurei que eu nunca mais ia perder um curumim meu. Entendeu? Eu tô doente. Eu jurei que eu nunca mais ia perder um curumim. E, por exemplo, a volta do Michael está muito associada a isso. Ele já está adulto, mas ele teve uma situação muito difícil, agora já como adulto, e ele correu para mim. E ali não foi o adulto Michael, sabe? Foi o meu curumim que voltou. Eu conheci o IAB, trabalhava aqui eu vendia cocada no Santa Teresa. Minha mãe tinha sofrido uma doença, né, vascular, e ela ficou desempregada em casa, e aí ela começou a fazer cocada para vender na rua. E aí eu comecei a vender no bairro as cocadas, no bairro. E um belo dia eu passei na porta do IAB e ofereci cocada para o pessoal lá da instituição. E aí a dona Jandira veio, comprou, né, alguns cocadas e fez a sugestão de participar do processo seletivo para concorrer à vaga de Curumim, né, que era um projeto que tinha na instituição. Então, a minha estadia no projeto Curumim foi algo mágico para mim, pois eu não conhecia, né, muito bem nada. Eu vivia num bairro onde não tinha, né, nenhuma informação, né, cultural, nenhuma informação de um mundo enorme que tinha, né, a olho nu, né? A gente vivia dentro de um local onde era escola, casa, escola, e a gente não conhecia, né, muitas coisas. E através do IAB a gente começou a conhecer igrejas, começou a conhecer museu, a gente começou a fazer atividades que eram relacionadas a pesquisas que estavam na época na instituição, que eram projetos que estavam acontecendo na instituição, e a gente estava no laboratório recebendo esse material que vinha, né, do projeto, e a gente começou a evidenciar essas atividades que estavam fora do IAB, dentro do IAB, vivenciando isso dentro e fora. E aí, essa estadia foi ocasionando a gente conhecer coisas que eu não tinha nem ideia de que existiam, né? E a gente começou a conhecer estados novos, porque
através dos projetos, a gente tinha que saber qual é o estado que o projeto estava, e aí a gente tinha aula do patrimônio histórico sobre aquele estado, e a gente começou a conhecer essas atividades dentro da instituição e foi criando um caminho, né, diferente para mim, né? Eu comecei a conhecer o mundo de forma diferente através da estadia no IAB, através do projeto de arqueologia. Eu costumo dizer que o que eu vivenciei no IAB, ele traz frutos até hoje na minha vida. Então, assim, através do projeto, através das atividades, todos os ensinamentos que eu tive aqui, eu levei na vida não só como experiência profissional, mas pessoal. Então, eu aprendi coisas que eram relacionadas à pesquisa, mas também aprendi coisas como pessoa. Concluí com 18 anos, permaneci trabalhando no laboratório, evoluí, eu comecei como pesquisadora por mim, depois passei para responsável do laboratório, comecei a analisar material. Hoje em dia eu trabalho tanto ainda na área de educação patrimonial, mas continuo fazendo trabalhos pontuais como arqueologia e também dou aula, sou formada hoje em dia em História, então, há alguns momentos eu também estou dando aula de História na sala de aula. O IAB não me ajudou somente como profissional, também me ajudou muito na minha área pessoal, como pessoa, porque hoje a minha família eu construí aqui no IAB. Antes, como no projeto Pesquisando por Mim, tinha muito acompanhamento, tinha reuniões onde eu participava, para poder ver como eu estava na escola, como eu estava em casa, estava tendo alguma mudança de comportamento, e isso era muito importante, foi muito importante. E, em um certo momento, eu conheci o meu esposo no projeto Pesquisando por Mim. Ele era o Leandro, ele era na época, ele trabalhava no laboratório, e hoje eu tenho a minha filha com ele, então assim, a minha família eu construí através de um laço que eu criei aqui no IAB. Então, falar do Projeto Curumim para mim é pura emoção. Os pontos fortes do projeto sempre foram aqueles onde a gente pôde ter recursos para acolher essa pessoa, para encaminhar, para ensinar, potencializar essa pessoa. Um jovem fica aqui 4 anos. Isso para não falar do projeto atual, que começa com 7 até 14. Então, os pontos fortes desse projeto é quando você consegue dar essa rede de apoio com família, com escola, com o IAB, com as bolsas, e esse jovem desenvolve. Gente, a gente já tem aqui farmacêuticos, advogados, sociólogos, historiadores, administração, pessoas que caminharam na vida. Eu conheci o IAB através do meu pai, quando eu era criança, o meu pai trabalhava aqui. E eu participava muito dos projetos de educação patrimonial com as escolas e tudo mais. E quando foi em 2019, abriu a inscrição para o processo seletivo, e o José, o irmão da dona Jandira, ele falou com a minha mãe, e minha mãe me inscreveu, até que chegou o dia do processo seletivo, que foi um dia inteiro, assim, a partir da manhã, a partir da tarde, e a gente fez várias atividades, tanto em grupo como individualmente. A gente teve algumas aulas, assim, mini aulas sobre... Uma que eu lembro até hoje foi que teve uma de faiança, sobre o que era faiança. E a gente fez redação, a gente fez algumas atividades em grupo, tanto com os nossos pais, tanto com os outros que estavam concorrendo à vaga. Bom, primeiro eu ainda não conhecia, não tinha ainda ideia. E então foi tudo assim muito rápido, eu fui me interessando muito rápido, o projeto foi assim um baque muito forte, porque foram muitas informações, e aí eu me interessei, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí começou, eu tinha toda aquela paixão pelos materiais, tudo.
E foi ótimo na minha vida, foi transformador. E aí, logo em seguida, abriu um projeto que tinha vários processos seletivos, né? E muitas pessoas daqui da comunidade passou por esse processo seletivo. E foram 2 dias que eu me lembro, tiveram várias dinâmicas e eu acabei passando na primeira, na segunda, e foi onde eu entrei pro IAB e fiquei longos, maravilhosos tempos, né? E aprendi muito, foi uma época de muito aprendizado, foi uma época de muito estudo, muita pesquisa. Descobri um mundo diferente que eu não conhecia, e é o que o IAB proporciona aos jovens. Conhecer, né, algo que eles não imaginam. Aprendi muito aqui, eu não sabia nada sobre arqueologia, não sabia nem o que era arqueologia, então realmente foi muito bom aqui de aprendizado para saber o que era arqueologia. E mais além disso, né, tem toda a questão de você crescer como profissional, as pessoas te ajudando, né, a crescer também, outras pessoas mais velhas te ajudando, isso foi muito bom também, importante. A coisa que eu mais gostava era de numeração, né, de louça. A louça era a que eu mais gostava de numerar. A gente aprendeu a manusear e fazer a curadoria dos objetos. A gente tirava foto dos objetos, a gente cuidava da arrumação, a gente treinava para fazer educação patrimonial, a gente também ajudava a arrumar, às vezes, quando ia ter exposição. A gente aprendeu várias coisas, inclusive eu aprendi um pouquinho a falar em linguagem de sinais, porque aqui teve curso. E até hoje eu converso com o IAB, ele fornecia um curso de Libras pra gente. Hoje eu tenho um amigo mudo surdo que eu consigo me comunicar com ele. Isso foi muito bom. No começo, assim, foi meio difícil, assim, saber o que fazer, ficava meio deslocada. Mas a gente teve algumas aulas com a Dona Jandir, o professor Neymar, o professor William, a professora Sandra, a gente teve várias aulas. E no decorrer do tempo a gente já foi sabendo qual lugar que a gente deveria ficar. E, assim, eu aprendi muita coisa aqui, tanto com trabalhar, assim, me comportar no ambiente de trabalho, como com história, coisas que a gente não aprende na escola. A gente tinha muita coisa que eu nunca tinha pensado que existia, e aqui eu vi que era interessante, que eu na escola não me interessava muito por história, assim, essas coisas eu achava bem chata, Revolução Francesa, Industrial e tudo mais, mas aqui foi diferente, foi uma pegada mais divertida, a gente se aprofundou muito mais na história do nosso bairro, do Brasil, do mundo até. E aí, depois, quando terminei o ensino médio, eu entrei para a faculdade, eu passei, na época era o ESO, agora eu sou da UERJ, e eu passei no curso de farmácia e o IAB ele me ajudou muito, porque foi o que eu comentei antes. Se não fosse o IAB, eu não conseguiria falar na frente, explicar para o professor trabalho nenhum, eu não conseguiria ir para palestra ou participar liderando um dos projetos que eu participo. E o IAB, na época que eu participei, ele fazia de cada mês um curumim, era o líder responsável pela equipe. Então isso despertou em mim, o professor fala, o professor do projeto que eu participo, que eu tenho a alma da liderança. E eu acho que o IAB ele despertou essa alma de liderança que estava adormecida em mim. Eu não esperava nada do que eu aprendi, achava que história era o básico, né? E com o tempo eu fui aprendendo várias coisas, né? Vários estudos, a gente tem essa oportunidade de se aprofundar e é muito bacana porque a gente acaba aprendendo até mais do que na sala de aula, essa que é a verdade. Foi o meu primeiro projeto de jovem aprendiz e também foi o meu primeiro lugar que eu trabalhei aqui como carteira assinada, né, como trabalhador mesmo. Então, vamos dizer assim, que foi o que eu aprendi a ser um trabalhador, a ter mais maturidade, a cumprir com os horários. Eu fiz Direito, né, sou formado em Direito, sou advogado, trabalho como assistente jurídico em um sindicato de servidor público federal. O pessoal aqui do IAB, os professores,
tudo mais, eles sempre falavam pra gente que a gente tinha que agarrar as oportunidades. Sempre assim. Se vem a oportunidade pra você, agarra. E eu aprendi, eu sempre já tive isso comigo, de agarrar as oportunidades, dependendo do que fosse, se fizesse bem pra mim, eu queria agarrar isso e tentar. E hoje em dia é isso, eu não faço só a faculdade, eu faço estágio, eu tenho os projetos que eu participo, eu trabalho quando também dá, e mesmo sendo muita coisa para só 24 horas, é isso que a Bíblia me ensinou, se a oportunidade vem, vai fazer bem para você, agarre ela. E é o que eu faço. E, assim, é muito bom. A minha avó, que na época tinha uns 60 anos, começou a conhecer a história ali, entendeu? Meu avô, minha família vinha ao IAB, minha família, quando tinha projetos culturais, eles vinham. Então, assim, o IAB, ele não abraça só o jovem que está ali no momento, ele abraça a família. E ele está sempre ali disponível a ajudar a evolução, tanto do jovem quanto da família, né? Eu entrei no IAB numa fase muito difícil da minha vida. Eu sofri de depressão na época que eu entrei. Eu era bem fechada com a minha família, com amigos, eu não tinha muitos amigos. Eu, na escola, era assim, ficava no canto, cabeça baixa, só estudava e não fazia nada. Aqui eu entrei, era um pouco assim também, um pouco tímida, só que depois de um tempo fui me enturmando com as pessoas, com a dona Jandira principalmente. Ela me ajudou muito na questão familiar, porque além de tudo que ela faz e tudo que ela é, ela também é uma excelente psicóloga. E isso me ajudou muito, várias conversas que tive com ela me ajudou a entender qual era o meu papel na minha casa, o que eu precisava fazer para ser mais do que eu estava sendo. E o IAB eu posso falar que foi uma segunda chance na minha vida, porque era um momento que já estava começando a desistir de tudo, inclusive de mim. E aqui eu vi que eu podia fazer diferença em algum lugar. Então, pode, aqui dentro, lá fora, na minha família, com uma pessoa que eu não conheço, talvez. Então, o IAB, ele foi... Como que eu posso dizer? Aqui, eu costumava dizer que aqui era o meu ambiente de paz. Que aqui eu não pensava em nada, só pensava no que eu fazia aqui, no que eu era aqui. E o IAB para mim foi um salvamento. Foi uma segunda chance realmente de vida para mim. Assim, eu e minha mãe, a gente assim, não se dava muito bem por a gente assim, ficar muito junto da choque. Então, aqui no IAB a gente aprendeu a conviver uma com a outra. Hoje a gente se dá super bem, independente do momento também. O IAB foi muito importante para a nossa convivência junto. Então, aí depois que eu saí do IAB, eu terminei, concluí o ensino médio, aí fui trabalhar na Light como cadista, fiquei uns 3 anos na Light, depois eu saí, dessa profissão, aí me formei em administração, hoje em dia eu sou administrativa de um hospital da mulher. Primeiro, falar disso assim, foi uma situação bem difícil, né? Porque eu já era funcionário, eu estava fazendo uma faculdade de Direito, e assim, doeu bastante, assim, lá, eu estava vendo assim que eu precisava largar para ir para uma outra área, que era a área do Direito, né? Hoje, na maior parte do tempo, eu sou mãe, e eu trabalho para mim, eu trabalho como cabeleireira e transista, tenho meu próprio negócio, trabalho no salão, e foi isso. Na época, meu pai estava desempregado. Ele ficou desempregado enquanto eu estava no projeto. Então, essa bolsa ajudou muita gente. Acho que o pessoal daqui, acho que eles não sabem disso, mas ajudou muito no projeto, porque mesmo na época era 400 e alguma coisa, mas foi o que a gente conseguiu. Até meu pai conseguiu um trabalho, foi o que deu pra gente pagar as contas, mesmo sendo um pouquinho. Então, assim, eu acho que eu consegui aprender a administrar o dinheiro, além do IAB, de tudo que eles ensinavam a gente, mas também pelo que a minha família passou. E o IAB ajudou, mesmo sem saber, eles ajudaram a gente nisso. A partir do momento que eu saí do projeto, eu foquei em terminar o meu ensino médio. Fiz o Enem, eu até consegui passar, mas eu tive alguns probleminhas e não consegui concluir minha faculdade. Mas eu consegui passar, eu passei para museologia. Aí
Acho que o IAB teve uma influência nisso, de qualquer forma. E quais são os não acertos ou erros, né? Quando não dá certo? É quando, principalmente, nos faltam recursos financeiros para isso, que esse é o momento, acho que é o momento mais difícil do IAB, é quando a gente não tem os recursos para as bolsas e a gente tem que escolher. Você tem 10 meninos, você só tem 4 bolsas e você tem que escolher. Você tem que escolher quem é que vai para casa, sabe? Você tem que tirar dessa pessoa a chance. E você tem que fazer por critérios. Quem é que está atendendo melhor às prerrogativas do projeto. E aí você tem que fazer uma comissão de pessoas dentro da instituição para saber quem vai ficar, quem vai sair. Então, esse é um momento doloroso, é um momento difícil, é o pior momento. É quando a gente não tem os recursos para continuar dando oportunidade, mesmo àqueles que estão com mais dificuldade. Então, é muito, muito, muito importante, muito bom, dois momentos, quando a gente tem projetos de arqueologia, porque quando eu tenho trabalho aqui no IAB, o projeto Curumim está garantido, né? Mas quando a gente não tem, a gente precisa de ajuda, então é aí que entram os patrocinadores, os editais, é aí que entram os editais. Então já tivemos aqui editais importantes. Eu falei o da Unesco, que foi o primeiro, assim, muito importante. Depois tivemos um da Caixa Econômica, excelente também. E hoje temos o de Furnas, que está acontecendo, que está patrocinando aí 10 pessoas, 10 crianças, sabe? E temos um que é perene, que é da Paula Lemes, da empresa Latitude, que ela assegura as bolsas de base da iniciação científica. Então é só gratidão a essas pessoas que se sensibilizam com a nossa causa, aquilo que a gente acredita, né? Nós estamos potencializando gente para o mundo, deixando pessoas melhores. Não interessa se é 2, 3, 10, mas nós estamos fazendo isso. É a melhor parte. Na verdade, que começou com um jovem, depois 2, nós fomos realmente institucionalizando esse programa, esse projeto. Na verdade, eu posso dizer até que não é um projeto, é quase um programa, né? O projeto Curumim passou a ser, pelo trabalho que temos hoje em dia, um programa de pesquisa também. Porque como é que é a pesquisa? Porque nós também aprendemos, nós também nos inserimos melhor na comunidade, nós também conseguimos comunicar melhor para a comunidade, para esses jovens, o que é importante para a cultura. O projeto Pesquisador Curumim atualmente visa promover a prática esportiva, a cultura, a educação e renda para jovens, crianças e jovens de 7 aos 18 anos e atualmente nesse formato já atendeu mais de 200 pessoas em apenas um ano. Da maneira que funciona hoje, ele atende o jovem com práticas esportivas e com atividades culturais. Então a criança ela pode entrar aos 7 anos de idade praticando karatê. A gente oferece a modalidade esportiva que nós oferecemos é o karatê e atividades culturais em um dia da semana. Aos 14 anos, ela concorre a uma bolsa de incentivo onde ela passa a praticar também atividades em laboratório. Ela passa a desenvolver uma carreira no IAB, que aos 16 anos ela concorre a uma segunda bolsa e aos 18 anos ela pode ser então contratada pela instituição. O projeto Pesquisador Curumim atualmente é patrocinado por Eletrobras Furnas. Estamos chegando ao final do período programado pelo edital social de Furnas. Porém, o projeto ele continua, ele tem continuidade. Então, muitos jovens como a Antonella, a Graziele, elas continuarão no projeto, até porque elas completaram a maioridade e elas continuarão agora de uma maneira diferente. A Antonella,
passa agora a ser professora sensei responsável pelo karatê do projeto, né? Agora com maioridade, agora sendo contratada. E a Graziele passa a atuar em atividades de laboratório. Então são duas jovens do projeto que estão sendo reaproveitadas dentro da instituição. Fico muito feliz que eu vou ficar de novo aqui, aprender muito mais coisas e eu estou muito ansiosa. Quando ela me ligou, ai mãe, eles me pediram para me ficar mais, que não sei o que. Eu falei com você, bota Deus na sua frente, se for de ser seu, vai ser, se não for, não vai. Não foi uma grande surpresa, porque a gente já tinha tido uma conversa antes de como isso seria, mas também foi um voto de confiança, né? Eu me senti uma pessoa muito preciosa aqui pro IAB, por eles terem me dado essa confiança de manter, mesmo sem uma ajuda de fora, né? Com todas as forças que o IAB tinha de me manter aqui ainda, por mim e pelas crianças que também participam do projeto Curumim Mirim. E estar com eles aqui dentro dessa instituição, tirando eles da possibilidade da violência do bairro, tirando eles da possibilidade de influências negativas, né? É muito aliviador, né, para uma mãe, saber que o filho está aprendendo, está progredindo, está convivendo com pessoas de bem. E os outros jovens que ainda não atingiram a maioridade, 4 deles foram selecionados a continuarem em atividades de laboratório. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito ansiosa, porque eu tinha uma bolsa junto com uma menina que já estava mais avançada que eu, já estava aqui bastante tempo, então eu fiquei muito feliz. Eu orei bastante, pedi muito a Deus para me poder conseguir, porque quando eu entrei aqui no IAB, eu falei assim, vou valorizar, porque uma oportunidade dessa eu não ia ter, né? Não ia ter, porque por aqui eu não tem quase nada, né? Por isso que eu agradeço muito o IAB, muito, muito mesmo, a dona Jandina, porque ela é uma boa pessoa. Sem ela eu não ia conseguir, né, ficar aqui. Por isso que eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada mesmo. A notícia que eu ia continuar no projeto Curumim foi um pouquinho aliviadora. Confesso que eu gostei porque eu gosto do projeto. Eu gosto das pessoas daqui, eu gosto de trabalhar aqui. Não foi fácil esse período de um ano, mas eu aprendi tanta coisa que eu não largaria o projeto com tanta facilidade. Eu vou lutar ainda por ele e fico muito feliz de estar aqui e trabalhar com todos vocês. O jovem consegue a bolsa, que é selecionado e consegue a bolsa, passa a desempenhar atividades em laboratório. E essas atividades são atividades teóricas ou práticas, né? Ele passa a aprender como manusear um material arqueológico. O que é o material arqueológico? Ele tem aulas sobre história do Brasil, pré-história do Brasil, história do Rio de Janeiro. Ele tem aulas de bioarqueologia. Ele tem aulas de informática, como lidar com o computador, que muitos desses jovens não têm computador em casa ou computador na escola. Ele também passa a ter responsabilidade com o ambiente onde ele está aprendendo. Então, se ele está utilizando um espaço, ele está utilizando aquela mesa, ele é responsável pelos materiais que ele está utilizando para a aprendizagem e é responsável por manter o ambiente limpo, é responsável por tirar o lixo da sala onde ele está utilizando. Ele passa a ter responsabilidades, porque o projeto, na verdade, está treinando ele para a vida. O projeto é um treinamento para a vida profissional desse jovem, que ele possa sair daqui e estar apto ao mercado de trabalho, seja no IAB ou fora dele. Eu tive a oportunidade de participar de educações patrimoniais, de aulas de karatê e de muitas outras atividades que teve aqui dentro. Inclusive, entrei para o projeto Pesquisador Curumim e aprendi muitas coisas. Aprendi a ter mais responsabilidades com as coisas, aprendi a ser mais pontual ainda. O IAB é um lugar que eu recomendo muito. Esse projeto Pesquisador Curumim é um projeto que me fez crescer como pessoa. E é um projeto que eu desejo que outras pessoas também conheçam. Minha nota para o projeto é 10 e eu quero que muitas outras pessoas possam conhecer o projeto. Eu sou aqui de Santa Teresa e o projeto fez muito bem para mim e eu acredito que possa fazer muito bem para pessoas de todo mundo e de todo o Brasil. Aqui no IAB a gente aprendeu algumas coisas que lá na escola que não passa, que não faz. Aqui no IAB eu vejo múmia, na escola não.
Aqui no IAB tem computadores, eu mexo nos computadores. Também aqui tem cerâmica, lá na escola também não tem. É basicamente bem diferente do que a escola. E pra mim uma coisa que eu sempre gostei muito era quando eu chegava na escola e eu falava de coisas que o professor não ensinava, mas eu sabia porque eu aprendi no IAB. Então eu sempre aprendi muito e principalmente coisas que não se aprende na escola, né? Não é na escola que eu vou aprender sobre a história do Calundu, sobre os povos indígenas que habitaram o litoral do Rio de Janeiro há 8.000 anos. Então eu sempre gostei muito de ter esse conhecimento que a maioria não tem. E na escola eu tive essa mesma evolução que minha irmã, de saber coisas que o professor às vezes não passa na sala de aula e ter conversas mais amplas de assuntos, abordar mais assuntos com professores de geografia e história. Realmente eu tive uma grande melhora e aprendi muitas coisas aqui no IAB. Aqui no IAB eu tive essa oportunidade de aprender e entender de fato a história do Brasil. Em casa eu não tenho computador e eu não sabia mexer. E aqui no IAB tem computador e o uso é importante. Eu passo no computador aqui no IAB, eu aprendi, né? Porque eu não sabia nem ligar um computador. Hoje em dia eu já sei manuseá-lo, mais ou menos, mas já estou aprendendo bem. Então, graças ao IAB, eu aprendi melhor a mexer no computador. Aprendi coisas que, se eu não tivesse entrado no projeto, acho que eu não saberia. Na escola, principalmente em história, eles apenas ensinam o que é dito para eles. Eles são um cronograma, tem que seguir aquilo. Então, aqui no IAB a gente aprende de fora, a gente aprende de tudo, na verdade. Ainda mais sobre história, então é bastante interessante. Eu comecei no Karatê, depois virei Curumim, aprendi muita coisa. O que eu mais gostava era de ficar no laboratório. Com certeza eu vou lembrar do dia em que eu fui pedir a minha ficha de inscrição e lá eu bati no portão azul do laboratório, né? E eu encontrei o Alessandro. O Alessandro, ele que é o coordenador do laboratório, que me ensinou tudo que eu sei, né, trabalhar aqui dentro. E foi ele que me atendeu e foi ele que me deu essa grande oportunidade para que eu pudesse entrar no projeto. Sou Alessandro Silva, coordenador de laboratório e um dos monitores, né, dos pesquisadores Curumim. Estou nesta função desde 2018, mas agora com a parceria de Furnas nós tivemos, né, uma outra leva de Curumim. Quando a gente compara, né, desde um ano para cá, com o apoio de Furnas, a entrada e a saída deles, nós percebemos que eles já têm habilidade para mexer em alguns programas de computador, de poder apresentar determinados tipos de assunto. Então, como professor, é um privilégio muito grande poder estar lidando exatamente com essa faixa etária e poder perceber, né, a evolução desses adolescentes, principalmente ter a noção de quanto nós, como professores, educadores, historiadores, podemos fazer diferença na vida desses adolescentes. Os jovens chegam aqui no IAB com muitas expectativas e também, além das expectativas, com muitas dificuldades. Ao longo do projeto é possível perceber uma evolução, seja no aprendizado, né? A diferença também do que eles aprendem na escola, do que eles estão aprendendo aqui. Há um complemento, né, do conteúdo curricular da escola e do conteúdo que eles aprendem. Então eles têm uma evolução muito clara e perceptível. E ele sempre foi preguiçoso com estudar, sempre foi. Eu lembro até que antes dele entrar no Curumim, ele foi jurerê, teve a oportunidade do Curumim, e ele estando no jurerê, ele teve um contato com o pessoal aqui dentro, e ele viu como que funcionava e ele se interessou. E aí ele se interessou por estudar. Porque quando ele falou pra mim, mãe, eu quero participar do Curumim, eu falei, meu filho, então agora você tem que estudar, porque, né, você não gosta muito, mas você vai ter que se dedicar. E ele se dedicou, né, e vem se dedicando. Isso pra mim foi muito interessante. Ela se encontrou na área da educação, né, quer se formar, tá fazendo extensão para professora, né, fazendo extensão do ensino médio e vai fazer o vestibular para pedagogia agora. E ele quer fazer educação física. E isso para mim é muito bom, porque eu sempre gostei de estudar, eu não me formei cedo, né, por questões da vida, né, mas por isso eu tô aqui hoje, porque se eu tivesse me formado lá atrás, talvez hoje não estaria acontecendo na minha vida. Porque o IAB trouxe isso para ela, a descoberta, e para ele o gosto, que ele não tinha, ele não gostava de estudar.
Então, hoje ele já se dedica, eu pego meu filho indo para a escola com 30 livros que ele nem precisa na escola, ele leva porque ele quer, na hora que não tiver nada para fazer, ele lê. E isso para mim é muito bom, eu gosto muito disso. O projeto Pesquisador Curumim, ele tem por base um tripé: escola, família e IAB. Dentro deste tripé, a gente sempre está em contato com a escola e em contato com a família. São os dois atores que são responsáveis diretamente por esse jovem. A escola tem um papel fundamental. Os professores eles ficam boa parte do tempo com esse jovem. Quando ele não está na escola, ele está no IAB. Quando ele não está no IAB, ele está na escola. Então, nós fazemos treinamento com os professores, nós acompanhamos as notas desse aluno na escola. A criança estar dentro da escola e ter interesse, a frequência, né, estar frequentando, estar interessado também no conteúdo da escola regular para fazer parte do projeto. Então, eu não posso faltar à escola, porque senão eu não posso participar do projeto. O quanto que isso motiva, né, essa criança a estar presente na escola. Hoje, a maior problemática em todas as redes municipais é a evasão escolar. O desânimo que esse aluno tem de ir para a escola, o número de faltas acentuadas. Então, o projeto faz com que esse aluno crie um vínculo maior com a escola e uma responsabilidade maior. Né? Eles estão mais inseridos, eles estão mais participativos, né? Tem muitos alunos que é da idade deles que desistiram de estudar, né? Porque aqui existe uma evasão muito grande pela carência do bairro, né? Isso aqui é uma coisa assim, fundamental no bairro, porque a maioria dos alunos, eles largam, né, o ensino porque precisam complementar a renda familiar, né? Então eles abandonam a escola. E a gente, né, graças a esse apoio, eles estão ficando aqui, né? Então, porque assim, o que a gente percebe é uma grande evasão, não só do aluno do ensino médio, mas também do aluno do ensino fundamental, ou porque ele precisa trabalhar, né, para complementar essa renda, ou porque ele precisa olhar os irmãos pequenos para a mãe e o pai trabalhar, entendeu? Uma comunidade carente, que vê tão poucas ações, né, em prol da escola, né? Chegou um exemplo, vou dar um exemplo, né? O Alessandro aqui para trabalhar uma oficina, né? Chegou o William, chegou o pessoal para fazer ação do flúor, para falar sobre os dentinhos. O quanto que isso faz o aluno crescer, o quanto que valoriza a escola essas ações, porque o pai enxerga a escola com outro olhar, né? E o quanto que essa criança fica feliz, é a visita na escola. Tem alguém diferente na escola. Se tem alguém diferente na escola, tem uma ação diferente na escola e também tem um aprendizado diferente. Porque tem muita criança aí, a nossa comunidade, você sabe como é que é precária. Então tem muitas mães que vê isso daqui como uma ajuda, porque às vezes as crianças estão dentro de casa sem fazer nada. É difícil, né, encontrar uma coisa aqui dentro para as crianças. A família também passa a ser onde o jovem multiplica o conhecimento adquirido no IAB. Então ele leva para casa novidades, ele leva para casa conhecimentos que ele até então não tinha sobre a história do país, sobre a história do lugar onde ele vive, e compartilha e multiplica isso com a sua família. Ela conheceu muito mais a história do Brasil, né, do que ensino na escola. Até mesmo ela chegava ensinando pra gente em casa, falando tudo que ela aprendia aqui, ela chegava pra gente explicando em casa, coisas que a gente não tinha nem noção. Então, para mim, isso foi muito interessante. Eu gostei muito do projeto por causa disso, ensinou bastante a ela. Ela ficou muito contente num estudo que ela estava fazendo sobre uma moeda. Ela, mãe, a moeda estava muito danificada e eu consegui identificar uma letra. Foi uma letra ou foi um número? Uma letra. Aí eu fiquei contente por essa vitória dela, né? A bolsa que esse jovem recebe, muitas das vezes auxilia de alguma maneira em casa, né? Esse jovem dá algum tipo de auxílio em casa, além de comprar as suas coisas pessoais e
acabar desonerando um pouco os custos da família, ele também auxilia em casa. Então as famílias são ajudadas de inúmeras maneiras no projeto Pesquisador Curumim. Eu comprei as coisas que eu queria tanto, comprei meu material escolar que eu queria, as coisas que eu não podia comprar eu comprei. Eu agradeço muito o IAB, né, pela oportunidade que eles estão me dando, porque... Desculpa, gente. Esse vídeo não vai sair bom, não. Porque ela dá mais valor ao dinheiro, assim, conquistando com o propósito dela. Porque nós já vamos dizer assim, que acha que tudo é fácil. E não é fácil. Eu que pago minhas dívidas, né? Pago meu curso, pago meu dentista, ajudo minha mãe em casa. E pago todas as coisas que eu tenho responsabilidade com isso. E o IAB conseguiu me proporcionar isso e eu vejo que o IAB está sempre buscando melhorar isso, né? Dar essa recompensa, né? Por todo o esforço que nós fazemos aqui no projeto, a gente consegue ter esse retorno. Então, eu sinto que o IAB conseguiu me ajudar e ajudar minha família em casa, porque eu sei que faz diferença, né? Quando eu entrei pro projeto Curumim, eu tava gostando de malhar em casa, fazia um pouco de calistenia, fazia alguns exercícios sozinho e dentro de mim surgiu uma paixão de bater uma meta de vida que era entrar numa academia. Embora seja engraçado, eu usei o dinheiro do Projeto Curumim e para mim foi uma grande felicidade, eu me senti um pouco realizado porque para mim foi uma grande coisa ter entrado numa academia, eu paguei minha academia. Eu adorei aquela sensação de estar ali, de malhar, foi muito bom para o meu corpo, na minha mente, a minha alma me ocupar um pouco. E não demorou muito para eu levar minha mãe também para academia. O salário do Projeto Curumim me ajudou muito para mim. E também a minha mãe, ela sempre ela pediu essa nossa ajuda e a gente deve essa ajuda para nossa casa. Manter uma casa é difícil para qualquer pessoa, né? Acho que a empresa mais difícil de se administrar é uma família, né? Então eu ensino eles desde cedo essa questão da responsabilidade do financeiro, sim, porque se o financeiro de uma casa não for bem, tudo, né, cai. Então eles têm sim um compromisso, o valor estipulado para ajudar dentro do orçamento da família, né? Não só com alimentação, mas com tudo, de uma forma geral, né? Um passeio, a gente vai passear em tal data, a gente precisa de tanto, cada um vai dar X pra gente poder fazer o passeio. Eu quero fazer um almoço diferente, vai ser tanto, cada um vai dar X para fazer essa determinada refeição bacana. Então tudo lá em casa sempre foi conversado e dividido. A ajuda dela é bem-vinda, porque eu acho que ela não tem obrigação, mas ela sempre me ajuda nos momentos mais difíceis, entendeu? E assim, ela pagou a internet, a gente paga a internet para a gente poder, até pesquisa ela já fez em casa. E vou te falar, uma filha é exemplar. Até quando o pai dela dava um pouquinho da pensão dela, ela sempre dividia para mim e para ela. Então ela mudou muito. E assim, se ela for de ver você no sufoco, se for de ajudar, ela te ajuda, ela não pensa nem duas vezes. Do que ela tiver, como ela guarda dinheiro, que ela sempre guarda, ela sempre às vezes tira a gente do sufoco, entendeu? Até o estranho, se precisar, ela vai lá, ai mãe, eu tô com pena, não sei o que, vai lá e ajuda, faz doação, essas coisas. Já os curumins, mirins, como a gente chama, são as crianças de 7 aos 14 anos, estão aqui para desenvolver atividades de karatê, mas também atividades culturais. E essas atividades culturais, que é a educação patrimonial que a gente faz, tem conteúdos dos mais variados. Tem conteúdos ligados à arqueologia, tem conteúdos ligados à educação financeira ou conteúdos ligados a datas comemorativas. É isso que a gente trabalha atualmente todas as quartas-feiras com essas crianças.
parte do projeto Pesquisador Curumim do IAB. Entrei no ano de 2008, por volta de 14 anos de idade. Conheci o IAB através de uma visita escolar. O IAB estava fazendo uma exposição, um planetário, no CIEP, que fica ao lado dos laboratórios. E a minha escola fez essa visita e nesse dia eu conheci o IAB e o projeto. Logo me interessei, me inscrevi, participei de uma seleção e fui selecionado então para o projeto. Aqui no IAB, dentro do projeto Curumim, eu fiquei aí até os meus 17 anos, desenvolvi atividades no laboratório, tive aulas de zooarqueologia, bioarqueologia, cerâmica, pré-história, tive as mais diversas aulas ligadas à arqueologia e através então dessa participação no projeto me despertou interesse na minha vida profissional, né? Eu tive acompanhamento vocacional e aí com isso fiz um curso técnico de designer gráfico com o apoio do IAB. Logo em seguida iniciei a graduação de licenciatura em História e fui trabalhar como professor. Anos mais tarde retorno ao IAB, só que agora como diretor tesoureiro e também como administrativo. E durante essas atividades agora mais atuais, eu passo também a auxiliar no controle e no gerenciamento do projeto Pesquisador Curumim. Ele fala para os seus pais, preencher tudinho, depois amanhã você começa a ter as aulas lá. Mas eu não sei se a criança veio. Eu acho que realmente não veio, acho que os pais não focaram um pouco nele, né? Ele continuou lá pelas ruas. Minha nota, se for para falar alguma coisa a respeito, eu dou uma nota 10 ao projeto, porque assim, conseguiu ajudar meu filho a se manter no padrão que ele já vem sendo ensinado de dentro de casa e com mais o que ele foi aprendendo aqui, foi muito benéfico para a vida dele. Pode ajudar em muitas etapas, vida preparatória após para ele alcançar o mercado de trabalho com mais facilidade, entendeu? Ter responsabilidade com o dia a dia do trabalho que vai ser feito futuramente. Fico mais disciplinado, entendeu? Fico mais responsável e mais tranquilo também, porque fez amizade, ele gostou muito de participar. Ele veio pra cá feliz, participando aqui, todo o tempo que teve aqui, ele gostou de estar aqui. Eu vou juntar dinheiro para poder comprar o que eu queria tanto, mas aqui não tem lugar para poder, um patins. Eu adoro andar de patins, só que aqui não tem como. Mas aí eu vou juntar dinheiro e vou conseguir comprar. Pensando em fazer fotografias, fotógrafo, né? Quando eu sair daqui. Eu ser enfermeira ou veterinária, porque eu adoro animal, adoro muito. Tipo, minha avó, ela tem tantos animais que eu sinto dó às vezes dele quando tem que dar, porque muitas coisas. Aí eu adoro animal, eu quero me focar mais em ser veterinária mesmo. Eu não podia imaginar naquela época aonde chegaria esse trabalho. Eu acho que a coisa mais importante que ele está fazendo é que eles tenham pela primeira vez na vida a noção da ancestralidade. O que se deve aos nossos antepassados, qual é o papel nosso também como seremos ancestrais um dia. Então esse vínculo, esse caminho entre o que é ontem, o que é hoje, o que vai ser amanhã, eu acho que é fundamental nesse nosso programa.
isso.